Fala pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Olha só, nesse vídeo de hoje eu quero falar com você, acadêmico de educação física ou profissional de educação física que tem a vontade, a pretensão de trabalhar como instrutor de ciclismo indoor. E eu quero te pontuar algumas coisas que são relevantes, que são importantes e que você precisa dominar para que você consiga ser um bom instrutor de ciclismo. Muito bem, a gente tem recebido muitas perguntas ultimamente. Eu acho que à medida que o canal foi se expandindo, foi crescendo aqui no YouTube e também o nosso canal lá no Instagram, né? Os seguidores foram aumentando também. A gente vai chegando também a profissionais da área de educação física, a outros que trabalham com ciclismo, que trabalham com metodologias diferentes, com outras escolas, e que vêm nos perguntar como que a gente monta as nossas aulas, como que a gente constrói aquele gráfico que vai de acompanhamento, como que são feitas as nossas aulas. Perguntas relacionadas de outros profissionais da área. E eu decidi fazer alguns vídeos para a gente colocar aqui no YouTube para dar um suporte, para dar uma resposta para essas pessoas. Afinal de contas, eu quero que quanto mais o ciclismo indoor cresça, quanto mais pessoas trabalhem com isso, para mim é melhor, para todo mundo é melhor. Até porque o nosso país é muito grande e existe muito campo de trabalho. E quanto mais cresce a modalidade, todo mundo cresce junto, a gente tem que dividir conhecimento, a gente tem que repartir conhecimento, beleza? E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre as 4 macro áreas de conhecimento que um bom instrutor, que um instrutor de referência precisa dominar para ele construir as suas aulas, para ele dar suas aulas da melhor maneira possível, para que tenha um bom engajamento dos alunos, que os alunos gostem das aulas, que as suas aulas sejam motivadoras, que as suas aulas sejam, ao mesmo tempo, desafiadoras, que tragam resultado e que sejam, é claro, divertidas e prazerosas para quem está fazendo. Beleza? Então vamos falar aqui no nosso primeiro tópico. São quatro áreas de conhecimento que a gente define como sendo fundamentais para que você consiga ser um instrutor de referência. Certo? A primeira área são os conhecimentos técnicos. Conhecimentos técnicos. Vocês vão perceber que dessas 4 áreas aqui, apenas uma delas você adquire ela na faculdade. Você que é acadêmico, você que já é formado. E se você já trabalha com ciclismo, você vai poder concordar comigo que dessas 4 áreas que eu vou citar aqui, apenas uma delas, você sai com essa bagagem da faculdade, te dando esse suporte para que você domine esse conhecimento. As outras 3 áreas, elas são muito específicas da modalidade e você vai ter que buscar esse conhecimento através ou de cursos, ou estudando na internet, ou no seu dia a dia, na prática, você vai aperfeiçoar isso também. Mas você precisa ter uma noção do quais são essas 4 macro áreas de conhecimento para que você seja realmente esse bom instrutor. Tá? Primeiro, conhecimentos técnicos. E aí aqui já é uma coisa que você não vai aprender na faculdade, que são ajustes da bicicleta, ou pode até aprender na faculdade, dependendo, de pegar algum professor que tem alguma noção de ciclismo indoor. Mas eu falo por experiência própria, eu não vi quase nada. Só vi que existia uma modalidade que se chamava spinning, mas não vimos nada na prática mesmo. Tá? Então, conhecimentos técnicos relacionados à modalidade. Ajustes da bike, posições de pegada do guidão, posições de postura, ajustes de pedal, ajuste de clipe, montagem da bicicleta, manutenção básica da bicicleta. Eu penso que é um conhecimento que um bom instrutor precisa ter. Ele precisa saber que a corrente precisa estar esticada, ela precisa ser lubrificada se for uma bike com corrente, regulagem de freio. Ele precisa saber se o freio está desgastado ou não, se está na hora de trocar alguma peça ou não. É o mínimo que você precisa conhecer ali da bike. Também noções de higienização da bicicleta, que é uma coisa um pouquinho diferente de se você higienizar algum outro aparelho, porque como a gente transpira, soa, pinga muito em cima ali, o suor nosso é corrosivo, ele enferruja as articulações da bike, elas precisam ser bem limpadas
principalmente ali nas juntinhas dela, e elas precisam receber uma manutenção ali nas partes móveis do guidão e do canote, pelo menos a cada 2 semanas. Você tirar essas partes, passar um paninho, passar um desengripante e secar bem, deixar tudo sempre bem lubrificado, essas partes móveis, que é onde cai suor também e pode enferrujar com o tempo, e a gente quer que a bicicleta dure quanto mais melhor. Vai ser bom tanto se essa bicicleta for sua, você estiver usando na sua casa, como se for de uma academia. Afinal de contas, o dono da academia comprou a bicicleta, paga caro, e ele quer que essas bicicletas durem por muito tempo, e tá certo, tá? Então, o bom instrutor, ele tem que dominar, sim, essa questão básica de manutenção, né? Não vai fazer coisas de mecânica mais avançadas, mas o básico ali de saber, ou pelo menos saber o que está errado com a bicicleta quando tiver alguma coisa errada. Isso tudo eu coloco dentro dos conhecimentos técnicos. Conhecimentos, e isso aqui é o que você vai ter como base da faculdade. Conhecimentos, eu vou pôr o nome aqui, fisiológicos. Tá? Porque aqui vai envolver toda a parte de base de treinamento físico. Você entender de anatomia, você entender de fisiologia, para você saber quais os tipos de treinos que são possíveis, qual é o estímulo predominante na bike, ou como montar um treino dentro de intensidade correta para iniciante, intermediário e avançado, o que é um treino para iniciante, o que é um treino para avançado, o que é um treino de força, o que é um treino mais aeróbico, o que é um treino de potência aeróbica, o que é um treino de HIIT, certo? São as variáveis do treinamento aplicada dentro da modalidade, e saber o que é cada coisa dentro de cada treino. Tá? Se você não dominar isso aqui, você não sabe se você está fazendo uma aula muito difícil ou se você está fazendo uma aula muito fácil. Você pode ter a percepção de você pedalar e você saber o que é uma aula mais fácil ou mais difícil, mas você precisa ter esse conhecimento fisiológico, porque a percepção da gente muitas vezes não é a do outro. Se você está acostumado a pedalar direto, é lógico que a tua percepção de esforço ela é diferente de uma pessoa sedentária, de uma pessoa mais iniciante. Você precisa saber o que é um treino para iniciante e o que é um treino para avançado, mas não com base na sua percepção de esforço, é com base no que a ciência do treinamento diz. Entender? De zonas de frequência cardíaca, de tempos de ativação, de tempos de duração de cada estímulo. Tudo isso faz parte dos conhecimentos fisiológicos, e isso aqui a faculdade ela vai te dar uma boa base, mas você precisa estar sempre estudando, sempre se reforçando, é claro. Tá? Terceiro ponto é comunicação. Comunicação. E esse aqui eu quero até deixar um asterisco aqui nele, porque eu considero esse aqui o mais importante e o mais diferencial, o que mais faz você se tornar um instrutor referência, um instrutor diferente dos outros, é a tua comunicação, a forma como você se expressa nas aulas, a forma como você apresenta as aulas, a forma como você se veste nas aulas, a forma como você usa o microfone na aula, a forma como você corta o teu cabelo, a forma como você fala com os alunos. Tudo isso faz parte da comunicação. A comunicação ela pode ser verbal e ela é não verbal. Verbal, óbvio, são as palavras que você fala, os estímulos que você dá com os sons, o que você transpassa durante a aula na tua comunicação. Você precisa usar as palavras certas no momento de acalmar, de relaxar, as palavras certas no momento de intensificar, no momento de pedir mais, tá? No momento de passar confiança, no momento de mostrar o que a pessoa está sentindo. Tudo existem as palavras certas para cada momento da aula, e isso você desenvolve com o tempo, e você desenvolve estudando, você desenvolve observando outros instrutores que você considera como referência, instrutores bons. Você analisa esses instrutores e você recria o seu jeito de ser, mas é claro, se espelhando neles. Isso vale para qualquer profissão, isso vale para qualquer modalidade dentro
se a gente for pensar somente dentro da educação física. Sempre se inspire, sim, em pessoas que você admira, em pessoas que você acha que são instrutores bons, no caso da bike. Então, se você gosta de alguém, olhe o jeito da aula, olhe o jeito como ele se expressa, o jeito que os detalhes, os pequenos detalhes, é nisso que está a riqueza de uma aula, é nisso que está a riqueza de um profissional. Aqui entra muito também a personalidade de cada pessoa. Isso que faz que cada pessoa seja única, que cada instrutor seja único. A sua aula é só você que dá, é só o seu jeitinho de dar. Porque você coloca, sim, o teu jeito de ser. Algumas pessoas são mais extrovertidas, algumas pessoas se espalham mais em cima da bicicleta, elas têm mais essa facilidade de se conectar com a música, às vezes de um jeito diferente, dançando, se mexendo de um jeitinho diferente. Isso é de cada um. Algumas pessoas são mais introvertidas, né? São mais sérias, mais firmes. E não impede você, se você tem essa personalidade, que você também seja um instrutor muito bom. Eu falo por mim. Eu não tenho muito essa característica de me espalhar muito em cima da bicicleta, de me expressar muito com as mãos. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa mais introvertida. E eu exploro mais o meu lado de dizer as palavras certas, de dizer a expressão certa em cima da bike, principalmente nos momentos de intensidade. Eu acho que vendo os meus vídeos e uma coisa que as pessoas gostam de ver, que a gente recebe o feedback das pessoas, é colocar poucas palavras, as palavras certas, no momento certo. No momento de ataque, ataca com vontade. No momento que é para recuperar, transmite essa recuperação, transmite essa calma. E é isso que eu faço, e é isso que deu muito certo para mim. Então, eu digo para você que a comunicação é a coisa mais importante e você vai aplicar a sua personalidade, o seu jeito de ser. E vão ter pessoas que vão se identificar com o teu jeito, vai ter pessoas que não vão se identificar com o teu jeito e tá tudo bem. Tá? Mas uma coisa é base, todo mundo precisa dominar. Quer saber? O uso de orientações corretas. Quando você domina os conhecimentos técnicos, independente da tua personalidade, se você é mais introvertido ou mais extrovertido, uma coisa você sempre vai ter que aplicar nas aulas, que é as palavras certas com relação a ajustes de carga, com relação a giros, com relação a orientações, com relação a mostrar para a pessoa as percepções de esforço que ela vai estar sentindo, esses feedbacks que você vai dando durante a aula para os alunos fazerem, relacionados a conhecimentos técnicos e fisiológicos, isso todo mundo tem que fazer, independente da forma como ele faz, mas ele tem que fazer. Eu entendo que um bom instrutor, se ele vai dar uma aula, ele precisa estar de sapatilha, ele precisa estar de bermuda e talvez até de camisa de ciclismo, para ele transparecer também uma seriedade a mais, um comprometimento a mais com a modalidade. Tá, isso é o que eu aprendi dentro da metodologia que eu sigo, dentro da escola que eu sigo, que é o que eu vou falar agora no quarto item. Um pouquinho sobre a escola que eu sigo. Além da comunicação, o outro ponto é o conhecimento musical. E isso aqui é uma coisa que talvez de todas elas é o que vai fazer com que muitos instrutores não se tornem instrutores ou não se tornem bons instrutores, porque é uma área que exige muito estudo, que exige muita dedicação da pessoa, principalmente se ela já não tem essa bagagem anterior de dominar conhecimento musical. Tá? Como a gente faz a aula toda pela batida da música. A gente planeja a aula antes, tá? Antes da gente fazer a aula, a gente planeja ela num papelzinho, rascunha do que a gente quer ter, e depois a gente vai buscar músicas que vão se encaixar dentro daquele perfil da aula. Você precisa entender de batimentos por minuto da música, os BPMs da música, você precisa entender de frase musical, você precisa entender de programas que fazem a mixagem musical, que é, no caso que eu uso o Mixmaster, que é talvez o programa mais usado pelos instrutores de bike, independente das escolas que eles sigam,
E você precisa dominar o uso desse programa. Esse programa não tem nem traduzido em português, ele só acha a versão em inglês e em espanhol. Então você vai precisar correr atrás de aprender a mexer com esse programa. Você vai testar, você vai pôr lá, você vai errar, você vai fazer, você vai procurar tutoriais na internet, só que você vai achar muito poucos tutoriais em português. Até por isso eu quero começar a montar alguns tutoriais também sobre o uso do Mixmaster, que é o programa onde você faz a mixagem da música, onde você casa as músicas e onde você consegue facilmente achar as informações daquela música com relação aos batimentos por minuto da música para você encaixar dentro do que você quer do treino. Você dominando esse conhecimento musical, tanto da música quanto do programa Mixmaster, você consegue fazer as aulas com a sua personalidade, as aulas que você quer, com as suas características, com as músicas que você acha legais, que você acha adequada, e você coloca a sua aula com a sua cara. Isso vai te possibilitar fazer as suas aulas temáticas, isso vai agregar na tua comunicação, porque você vai ter a sua aula, você vai dominar, você vai conhecer de cabo a rabo aquela aula, você vai colocar as músicas que você gosta, que você quer para aquele dia, e você vai conseguir, durante a aula, transmitir com muito mais segurança, porque você sabe que música que está tocando, e de tanto ouvir aquela aula na hora de produzir ela, você sabe qual a música que vai vir depois, e a tua aula vai se tornar muito mais, vamos dizer assim, você vai dominar muito mais a tua aula, e isso transpassa para os alunos, né? Transparece ali para os alunos que vão perceber que você conhece, que você sabe o que você está fazendo naquele momento. Então, essas são as 4 macro áreas de conhecimento, e eu vou agora fazer mais alguns vídeos, talvez abordando mais profundamente os conhecimentos técnicos, mais profundamente os conhecimentos fisiológicos. Até no canal aqui a gente tem alguma coisa já bem estruturada de conhecimentos fisiológicos, uns vídeos mais antigos lá que eu coloquei, que se você é da área e quiser assistir, eu vou deixar linkado aqui no card do vídeo, para você assistir esses vídeos de conhecimentos fisiológicos sobre o treinamento na bike indoor, que já tem aqui no canal, tá? E essa parte de comunicação também é importante, muito importante, e o conhecimento musical, a gente vai começar a produzir alguns tutoriais aqui para você aprender a ir mexendo com o Mixmaster. Muita gente me pergunta também sobre o gráfico, como que eu gero aquele gráfico que aparece ali no canto dos vídeos. O gráfico, gente, a gente gera dentro do Best Cycling. Best Cycling é uma escola de treinadores de ciclismo indoor da Espanha, e eu fiz a minha formação por ela, e ela é livre. Você pode assinar a plataforma deles e você tem acesso a esse construtor de gráficos. Só que o que eu digo assim, é bem complicadinho você conseguir construir o gráfico somente com os tutoriais que eles disponibilizam lá gratuitos. Que os tutoriais estão em espanhol, e para que você consiga montar o gráfico bem montado, você precisa dominar o Mixmaster. Primeiro ponto, se você não domina o Mixmaster, você vai ter muita dificuldade em dominar a criação do gráfico, tá? Então, é isso que eu digo sobre o gráfico. Ele está no Best Cycling, ele está disponível para uso de qualquer pessoa. Você precisa assinar a plataforma deles e você precisa saber colocar lá dentro o arquivo do Mixmaster e saber gerar o gráfico, saber fazer correções quando precisa. E você pagando lá a assinatura, você tem acesso a essa ferramenta. Mas é muito difícil mexer com ela se você não dominar o conhecimento musical, dominar o conhecimento do Mixmaster e também os conhecimentos fisiológicos do treinamento, que é o que você vai montar lá dentro do gráfico no final das contas. Ok? Então a gente se vê em outros vídeos, para esse vídeo não ficar muito alongado. Se você já gostou, deixa uma curtidinha aí e deixa aqui no campo dos comentários também mais sugestões, mais perguntas, mais dúvidas, que assim a gente pode ter um caminho para a gente montar uma linha de auxílio aqui para instrutores, para a gente criar uma linha de relacionamento com outros instrutores de bike aqui. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.